Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos de volta com mais um estudo sobre o Livro dos Médiuns, transmitido aqui pelo canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam muito bem-vindos. Continuaremos agora a estudar ainda a primeira parte da obra, em seu quarto capítulo, que tem o título dos Sistemas. É nesse capítulo no qual Allan Kardec esboça alguns dos sistemas contraditórios ao Espiritismo e faz as suas devidas refutações. Assim, nós já analisamos sistemas como o charlatanismo e a loucura, que eram sistemas que negavam a existência de um fenômeno. E agora já começamos a estudar sistemas que não negam o fenômeno, mas que tentam explicá-lo de uma forma que não envolva a apresentação de espíritos como sendo a causa desse fenômeno. Então, já estudamos sistemas que tentavam explicar o fenômeno por vias materiais, por vias do reflexo, e hoje estudaremos nos itens 44 e 45 o sistema da alma coletiva e o sistema sonambúlico. Então vamos lá, vamos ao nosso texto de hoje, de O Livro dos Médiuns. Item 44, sistema da alma coletiva. Então, Kardec explica que o sistema da alma coletiva constitui uma variante daquele que foi o precedente, foi o sistema do reflexo que nós estudamos. Por que ele é uma variante? Porque a explicação é um pouquinho diferente. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém, identificada com a de muitos outros vivos presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo. Então vejamos. Aqui a explicação seria a seguinte: não tem espíritos se comunicando. O caso é que o médium é capaz de captar pensamentos de outras pessoas através de uma certa conexão com essas outras pessoas, todas vivas. Mas elas podem estar presentes ou ausentes, porque a força do médium estaria na percepção de seu pensamento que captaria a, as almas de outras pessoas. Então, o médium não fala com espíritos, ele manifesta uma espécie de alma múltipla, refletindo o pensamento coletivos de outras pessoas. Bom, a gente vai ver que Kardec considera essa hipótese um tanto quanto ilógica, um tanto quanto obscura, mas vamos em frente. Então, segue, né? Formando um todo coletivo em que se acham reunidas as aptidões e a inteligência e os conhecimentos de cada um. Então, é uma união das forças, das aptidões, da inteligência, dos conhecimentos de todas as pessoas. E aí Kardec vai fazer um comentário agora na sequência. Ele diz: conquanto se intitule A Luz, e vejam que nós temos aqui uma nota de rodapé, dizendo o seguinte: a luz do fenômeno do espiritismo, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por Emma Tirpsé, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta, Bruxelas, 1858. Aqui a alusão à obra que Kardec citou, né? Era um livro chamado A Luz, que tinha essas características, e Kardec comenta, então, dizendo: conquanto se intitule A Luz, a brochura onde esta teoria vem exposta, muito obscuro se nos afigura seu estilo. Está dizendo, né? O nome da obra é A Luz, mas é uma obra um tanto quanto obscura. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual, apenas expressa pelo autor da obra, né? Então, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. O autor pensou ser dessa forma e expressou sua opinião nessa obra. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença, né?
como uma máxima, né, uma lei geral. Não há oculto que não deva ser conhecido. Ainda comenta Kardec: essa proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Então, aqui nesse item 44, Kardec apresenta essa teoria que diz que não haveriam espíritos ao fenômeno, mas não por causa dos espíritos. Seria então esse ser coletivo, essa união das mentes de todas as pessoas vivas que seria captada pela mente do médium e dali ele traria as informações. Como vimos, Kardec considera essa hipótese um tanto quanto lógica, ilógica, um tanto quanto obscura, porque ela não explica como que uma inteligência coletiva poderia, em alguns momentos, ter vontades próprias, contradizer os presentes, enfim, né? É uma, uma teoria um tanto quanto insuficiente também para a explicação de todos os fenômenos. Interessante que o argumento que Kardec usa aqui é o argumento de, primeiramente, né, o argumento de que é uma obra só, veio da imaginação de uma pessoa, não houve pesquisa, não houve estudo do fenômeno, né? E aí esse autor escreveu o livro tentando explicar ao seu modo como os fenômenos espíritas funcionavam. Então, é de uma só mente que não observou, é o fenômeno mal observado, né, mal estudado. E, e ele usa como um outro argumento a exposição de uma das máximas da obra, né? Não há nada oculto que não deva ser conhecido. Quando lemos o Livro dos Espíritos, por diversas vezes Kardec lançará algumas perguntas que os espíritos respondem: olha, não é a hora do ser humano saber disso agora. Como, por exemplo, a natureza íntima de Deus. Os espíritos superiores respondem: bom, vamos parar por aí. Não é possível conhecer a natureza íntima de Deus no atual nível de progresso da humanidade. Outra pergunta da origem do ser humano, né? Podemos conhecer os primórdios da origem do ser humano? E novamente a resposta dos espíritos superiores é não, não é o momento agora, né? Isso virá com o tempo. Então é o que Kardec está dizendo: olha, a natureza é muito mais ampla, é muito mais profunda do que essas pessoas pensam, e essa teoria não se sustenta, né? Passemos à próxima, teoria do sistema sonambúlico. Um outro argumento que Kardec usou, né, no item 44, lendo aqui agora, a gente acabou lembrando. Olha, mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Então, Kardec disse no item anterior, né, conta com pouquíssimos adeptos essa teoria, né? A do sistema sonambúlico tem mais adeptos. Como é essa teoria? Admite exatamente como a outra que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium, mas para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito dos seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Então a explicação aqui é outra, né? A explicação ainda é o médium, ainda seria a pessoa do médium, mas dessa vez ele não capta pensamentos de outras pessoas, não capta aptidões de outras pessoas, inteligência, conhecimento. Não. Dessa vez, o médium tem um êxtase ou uma sobrecitação que teria a capacidade de acessar conhecimentos que ele tem, mas que estão ocultos, de expandir a sua própria inteligência. Então, viriam daí os fenômenos. Interessantíssimo o modo como Kardec segue o texto, porque ele escreve: não há negar, em certos casos, a influência dessa causa. Então, Kardec está dizendo: essa causa realmente existe. Em certas comunicações,
Realmente isso está acontecendo. O médium está em êxtase, em transe, a sua inteligência foi expandida e ele está captando informações e transmitindo informações de si mesmo, de seus próprios conhecimentos, de suas percepções que estão expandidas nesse estado. Então, é, essa causa existe, mas Kardec conclui o parágrafo dizendo que essa causa não explica todos os fatos e que ela é uma exceção e não regra. Então, sigamos o texto. Como que Kardec vai explicar agora, né? Se fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia, uma farsa, né? Como, porém, se há de crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e outra? Então vejam, esses são alguns dos fatos que essa teoria não explica. Em alguns momentos, o médium está conversando, falando a respeito de uma coisa e a sua mão está mecanicamente escrevendo uma mensagem. Isso já foi observado, né, em certos fenômenos mediúnicos. Então, é um fato que essa teoria não explica. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende e possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta ou de uma cesta. Bom, então vejam só, né? As pancadas vêm da mesa, é uma cestinha que está se mexendo ali, é uma prancheta. Então, como que o médium poderia estar em estado de êxtase e esse estado de êxtase explicar essas comunicações? Então, aqui os casos nos quais a teoria do sonambulismo não se aplica. Muitas vezes pode ser sim que o médium esteja em estado sonambúlico e que essa seja a causa das comunicações. Mas, como escreveu Kardec, isso é exceção e não regra. E o terceiro e último parágrafo, né, desse texto de hoje. No curso dessa obra, teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. Então, aqui o ponto central desses dois itens é esse aqui. É a observação de inteligências estranhas. Eu vou terminar o parágrafo e depois a gente comenta um pouco melhor isso. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido de fatos insulados conclusões gerais. Então vejamos, né? Pode ser que uma pessoa tenha visto um fato que seja explicado por uma das duas teorias anteriores. Ela achou que ela podia explicar aquele fato usando uma das duas teorias e assim o fez. Acontece que esses eram fatos insulados, fatos que aconteceram aquela vez, daquele jeito, né? E não correspondem à totalidade dos fatos. Então, o argumento principal de Allan Kardec para a refutação dessas duas teorias, retomando agora o nosso destaque do texto aqui, é esse. Em determinados e numerosos, né? Tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. Então, a grande observação que Allan Kardec deixa é justamente essa. Em diversos fenômenos, o que nós conseguimos apreciar é que há uma inteligência estranha, uma inteligência que não pode ser do próprio médium, que não corresponde a essa ideia de captar algumas informações das próprias mentes humanas e traduzi-las em uma comunicação. Vamos usar um exemplo, né, para a gente poder encerrar o estudo de hoje. Imaginemos que o médium captasse mesmo pensamentos de outras pessoas, todas vivas.
todas elas vivas. Não existem espíritos. Vamos imaginar que essa teoria fosse aceita. Bom, então o argumento de Allan Kardec seria o seguinte: antes de 1857, não existiam as informações que foram trazidas pela doutrina espírita, não existia o espiritismo. Nenhum ser vivo conheceu essas informações até que Kardec começou a buscá-las através dos médiums e a recebê-las dos espíritos. Se o médium estivesse analisando e recebendo informações apenas das mentes dos vivos, como que seria possível receber informações novas? Os vivos nunca tiveram essas informações que a doutrina espírita trouxe. Então, esse é um dos eventos no qual se revela uma inteligência estranha, uma inteligência que não pode estar no mundo dos vivos, trazendo conhecimentos que não pertencem ao mundo dos vivos. Então, essa teoria não se sustenta. A teoria seguinte, né, que o médium estaria em êxtase e que tiraria de suas próprias faculdades alguns conhecimentos que ele adquiriu e que eram próprios dele mesmos, próprios dele mesmo, né, próprios do próprio médium. E aí a gente vai ter uma estranheza ainda muito maior, né? Porque se nós olharmos para as obras que foram psicografadas por Chico Xavier, por exemplo, nós temos ali, na obra Parnaso de Além Túmulo, uma variedade imensa de estilos literários diferentes, que Chico teria que ter conhecido nessa encarnação de uma ou outra forma antes de psicografar aquela obra. Tudo bem, isso poderia ser possível. Entretanto, e as demais 500 e tantas obras? Algumas com estilos de escrita de motoqueiros que desencarnaram, outras com estilos completamente diferentes, estranhos a esses, e isso sem contarmos as pessoas que foram consoladas pela mediunidade de Chico. Era a mãe desesperada que chegava por informações do filho que desencarnou, e Chico psicografava de modo que aquela mãe reconhecia a linguagem do filho, que Chico nunca havia conhecido, e informações que esse espírito trazia a respeito de sua vida que só ele e a mãe reconheciam. Então, ali se revelam, de fato, inteligências estranhas à situação que está ocorrendo. E a gente cita Chico Xavier, cita os conhecimentos da doutrina espírita, de modo que todos nós possamos reconhecer essas inteligências estranhas. Entretanto, se observarmos os nossos grupos mediúnicos, reconheceremos em nossos grupos mediúnicos essa, essa peculiaridade da comunicação entre os dois planos da existência. Se nós fizermos uma introspecção, o autoconhecimento, nós veremos que muitas vezes por dia temos em nós pensamentos que não são nossos. Por que é que eu estou pensando isso? Eu jamais pensaria uma coisa dessa. São pensamentos estranhos a nós mesmos, pois vivemos sob influência e contato espiritual o tempo todo. Então, o livro dos médiuns vai abrindo o nosso horizonte e a nossa capacidade de percepção do aquilo que realmente é a nossa vida quando consideramos que o contato com o plano espiritual é um contato permanente para todos nós, médiuns ostensivos ou não. Então, que nós possamos conduzir as nossas vidas de modo a levar em consideração essas informações importantíssimas, porque elas nos conduzem muito bem através da nossa existência, nos fazendo considerar o aspecto espiritual da vida. Bem, meus amigos, continuaremos ainda o estudo dos sistemas a partir do nosso próximo encontro. Espero que tenha sido agradável e útil a todos. Como sempre, eu deixo o meu abraço fraterno, convite para continuarmos o estudo e os votos de muita paz.